Pronto. Convido vocês para abrirem suas Bíblias aí, quem tem Bíblia, quem é cristão, né? Quem não é também, convido, fica à vontade, não tem problema nenhum. Apocalipse 13, versículo 16, tá? Só para a gente pegar um norte aqui da nossa aula de hoje. Quando isso for abrir uma aguinha aqui, agradeço mais uma vez a toda a galera do Flame, a Amanda, né? Todo mundo aí. A honra de estar com vocês aí ministrando esse estudo que é importante, né? Obrigado. Pode deixar para mim, por favor. Obrigado. Até o Vlad veio, poxa. Tudo bom, Vlad? Deus abençoe. Amém. Acharam lá? Apocalipse 13, 16 diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém? Todo mundo já ouviu, já sabe isso aqui, né? E eu não vou me estender muito no estudo do conceito em si dentro da Bíblia. Eu vou tentar expandir essa ideia de você não conseguir comprar e vender sem ter essa marca que a Bíblia está falando aqui, que é na mão, ou na mão direita ou na testa. Deixa eu só tomar uma olhinha aqui rapidinho. O Novo Testamento foi escrito em grego, tá? O texto original foi escrito em grego. Eu gosto muito de estudar o material da Bíblia nas línguas originais, por isso a maioria dos meus livros é todo em cima dos idiomas originais. Esse livro, o Desvendando os Frutos do Espírito, Karpós, ele é todo em cima do grego e do hebraico. Então fui fazer mestrado, doutorado em linguística, estudei hebraico em sinagoga, só para poder pegar essa fonte, né? É lógico que aqui o Novo Testamento está escrito em grego, então esse número grego está escrito com letras gregas, porque nessa época aqui, e nesses idiomas, eles não usavam símbolos diferentes para números. Os números eram as próprias letras do alfabeto. A letra A significa o número 1, a B significa 2, a C é o 3 e por aí vai. Aí depois tem letras que significam 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 e depois 100, 200, 300, 400, 500. Então assim que eles faziam as contas. Imagina você na Grécia fazendo conta com um monte de letra. Era uma maluquice, né? Em Roma você sabe também que os algarismos romanos são letras, né? 1900 e tal, 1000, M e tal. Então aqui são letras gregas, mas 666 no hebraico são 3 letras 6, que é a letra Vav hebraica, né? E é uma letra muito interessante. Eu vou até pedir para o Marcelo está posto aí. Coloca para mim no Google, Marcelo, isso aqui não estava no script não, tá? Desculpa. Coloca assim, Monster Energy, que é aquele aditivo lá, o Bardal, Monster Energy, energético. Bota Monster Energy 666, tá? Tem uma lenda de que tem um 666 escondido no Monster Energy, mas só para vocês entenderem o que está em jogo aqui. Então, em hebraico, esse número 666 seria Vav, Vav, Vav. Vav é a letra 6 hebraica. O curioso dessa letra, tá vendo ali? Todo mundo conhece, né, a latinha do Monster Energy, e parece que são 3 letras hebraicas Vav. Eu não sei se ali embaixo, Marcelo, tem um desenho da letra. Desce um pouquinho ali, aí ó, coloca esse alfabetozinho hebraico ali. Isso, obrigado. Tá vendo a letra ali? Não parece tanto, né? Mas parece um pouco. Você olha para a latinha, você imagina, né, algum monstro arranhou a latinha. Mas aí tem uma galera que fala que, poxa, eu acho que é o 666 isso, né? O Vav, Vav, Vav. Aí você fala assim, isso aí é esquizofrenia de crente, né? Só que tem tanto energético com coisa diabólica, tem energético devil, tem energético hell, tem energético Satan, tem tanta coisa de energético que é diabólico que você começa, eu não separei isso para você que não estava no script, mas se você botasse energéticos diabólicos ou alguma coisa parecida, você vai ver assim a quantidade de energético que tem mensagens aparentemente satânicas. Então o 666 em hebraico são 3 letras dessa, a letra Vav hebraica, que é a 6ª letra e é equivalente ao número 6.
E aí tem vários mistérios nesse número. Eu vou falar um pouquinho das questões linguísticas e bíblicas, e depois eu entro na questão do mundo hoje, da questão tecnológica. Essa letra, esse alfabeto hebraico que está ali, é o alfabeto hebraico chamado alfabeto quadrático. Esse alfabeto, ele não é o alfabeto mais antigo. O alfabeto hebraico mais antigo tem o hebraico, que é o paleo-hebraico, que é um pouquinho mais antigo, e tem o mais antigão, que é a escrita proto-semítica. Nessa escrita, essa letra ela tem a forma de um gancho. Então, alguns teólogos falam que o 666 são 3 ganchos. Seria um gancho no corpo, na alma e no espírito. Se você recebesse essa marca, você estaria com seu corpo, alma e espírito bloqueados para receber a salvação. É uma interpretação. Tem uma interpretação mais numerológica, que é interessante também, porque a gente não valoriza tanto a questão dos números, mas na magia negra isso é muito valorizado. Você vai estudar alta magia, você é obrigado a aprender numerologia cabalística, pitagórica, e desvendar a vida das outras pessoas usando os números, vendo a data de nascimento, a hora, o dia e por aí vai. Fora o tarô e outras artes mágicas semelhantes. Então, para a magia negra, o número é muito importante. Eu creio que para Deus também porque os números são muito importantes na Bíblia, né? Deus escolheu 12 patriarcas, dos 12 patriarcas vieram 12 tribos, e depois o mesmo Deus trouxe o seu filho ao planeta Terra, que também escolheu 12 apóstolos, né? Então parece que Deus gosta desse número 12. O mundo foi construído em 7 dias, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é o número 3. Então o número 3, o 7 e o 12 são muito usados por Deus. Tem um significado linguístico também, porque em hebraico 3 não tem muita, shalosh a palavra, não tem a ver aparece com shalom também, muda só a última letra do final. Nesse livro eu falo muito sobre isso, porque eu estudo cada um dos frutos do Espírito, comparando com o número, são 9 frutos, né? E cada um deles eu comparo com a palavra original. Número 1, que é ahat em hebraico, dá origem a um fruto do amor, que é ahavá. Então as palavras 1 e o fruto equivalente são parecidas. O terceiro fruto, que é a paz, né? Amor, alegria e paz. Então a palavra paz em hebraico tem a ver com o número 3. Então tem várias curiosidades numerológicas, de números na Bíblia, né? Não numerológico, você achar que eu estou mistificando a Bíblia, não é isso? Mas o número 7, por exemplo, em hebraico é seva, parece até seven, né? Tem muito mais coisa, tem muitas semelhanças do inglês com o hebraico, tá? Você pode falar assim, cara, mas não tem nada a ver, porque o inglês é uma língua anglo-saxônica e o hebraico é uma língua semítica. As correntes não tem nada a ver uma com a outra, mas tem muita coisa parecida, tá? É impressionante a semelhança do inglês com o hebraico, não só foneticamente, no som das palavras, mas também nos conceitos. Vou dar um exemplo aqui para vocês a título de curiosidade, não tem muito a ver com o nosso tema de hoje, mas ajuda a entender o que é esse 666. A palavra olho em inglês, vocês sabem como é que é, né? Eye, né? The eye, o olho. A palavra olho em hebraico é ain, é só um N de diferença, tá? Só para vocês verem a enorme semelhança. A palavra hebraica para morar é lagur, é morar. Você fala assim, anigar de São Paulo, eu moro em São Paulo. Em inglês tem a ideia de, em português também tem a ideia de garage, que é garagem. Em francês também, né, que é garrer, que é guardar, estacionar. Gar, que é a estação de trem. Então a palavra morar em hebraico é quase semelhante à nossa palavra estacionar ou garagem, né? Está estacionado, porque esse pessoal eles eram nômades do deserto, então eles não tinham residência fixa, eles paravam, depois continuavam, então eles estacionavam, saíam depois, estacionavam em outro lugar. Então o conceito tem muito a ver. Agora, em termos de lógica, em inglês, por exemplo, você fala assim, what é o que, né? E aí água é o water. É como se você, é claro que é diferente, as letras são diferentes, mas é como se, tanto em hebraico quanto em alemão quanto em inglês, a palavra água é o plural da pergunta o que, tá? E eu vou explicar mais ou menos o que tem a ver isso. Se tiver muito confuso, depois você me pergunta no final que eu te explico melhor, tá?
Se você pega assim, late, que é tarde em inglês, né? Later é mais tarde. Quando você bota o ER no final, significa intensidade, ou maior, mais tarde, né? Então você pega o what e você bota ER no final, é claro que você tem que tirar o H, você tem a palavra água, né? Então, what, bota ER, water. Aí você fala, caramba, a palavra o que tem alguma coisa a ver com água. Em alemão é muito mais semelhante, porque was é o que e Wasser é água. Em alemão ER é o plural também, por exemplo, der Mann, que é o homem, em plural é die Männer, né? Você bota ER e você faz o plural no alemão. Em hebraico é a mesma coisa, porque mar é o que? E maim é água, é o plural de o que? Porque em hebraico o plural com im. O que isso significa? Significa que a ideia de dúvida e a ideia de água tem a ver nesses idiomas. O que tem a ver dúvida com água dentro do idioma hebraico? O povo da Bíblia é um povo do deserto. Eles não são navegantes, eles não são versados nas artes da navegação. Eles conhecem o deserto. O mar para eles é um lugar misterioso, estranho, obscuro e cheio de monstros e demônios, como o próprio Leviatã. Então, o judeu nômade do tempo do Antigo Testamento olhava para o mar com medo. Assim, esse lugar para mim é totalmente desconhecido, ou seja, ele olhava para o mar e botava uma interrogação em cima. Eu não conheço isso, eu conheço o deserto. Se você me falar como é que é o deserto, eu falo tudo para você. Mar eu não conheço. Tanto que a palavra mar em hebraico, que é yam, ela tem a ver também com caos, confusão, burbúrio, gritaria, destruição, morte. Então para eles o mar é um lugar desconhecido, de destruição. E é por isso que, muito provavelmente, a palavra o que representa eu não conheço, o que é isso, né? Que coisa é essa? A palavra o que significa, dá origem à palavra mar também, que significa o desconhecido. Só uma curiosidade, tá, para vocês, para você ver que tem semelhanças entre as línguas. Então, em hebraico, o 666 é vav, vav, vav. São 3 letras 6. Voltando à questão da numerologia. Na bruxaria, não bruxaria assim de botar a galinha na frente da casa dos outros e tal. Estou falando de alta magia, de magia que se chama de magia cerimonial. O número 5 e o 9 são muito importantes para eles, tá? E você vai entender porque que o 9 tem a ver com 666. E vai dar para você entender porque que a Bíblia está falando que é o número de homem. Por que eles gostam do 5 e do 9? O 5 ele representa o Supremo Tribunal Federal de Satanás, né? Que é composto por 5 entidades. São 4 ministros e o presidente do STF lá satânico. Os 4 são, tá repreendido todos eles, tá? Não gosto de ficar falando o nome desse pessoal de graça, mas vai ter que falar que está na aula, né? É a sigla Baal. Baal significa senhor ou marido em hebraico, mas é a reunião dos 4 príncipes do inferno, que é Beuzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. Só que eles têm um príncipe sobre eles, que é o Lúcifer, tá? Então o pentagrama, a estrela de 5 pontas, o número 5, para eles é muito importante, porque expressa essa estrutura de poder do inferno, que é composta pelo príncipe Lúcifer lá, que Jesus fala que é o príncipe desse século, né? Que reina, mas está prestes a ser destronado em nome de Jesus também. E não será destronado por Jesus sozinho, porque a Bíblia diz em Romanos 16, 19, que o Deus de paz esmagará Satanás e o poder dele sobre os nossos pés, tá bem? Todos nós esmagaremos conjuntamente com Cristo, Satanás na última batalha lá no final dos tempos, amém? Então, pessoal, o número 5 é importante para eles por causa disso, mas o 9 é mais importante ainda, porque o 9 é interpretado dentro dessa numerologia satânica como o número do egoísmo. E o egoísmo é uma coisa, né? Se Jesus vem para a Terra e abre mão da sua própria vida e entrega a sua vida em favor da humanidade, ele está mostrando que ele não é nem um pouco egoísta, né? Então, o contrário do amor de Cristo, de abrir mão do seu patrimônio mais importante, que é a sua vida, em favor da humanidade, esse amor de Cristo, o inverso dele é o egoísmo total. E o que 9 tem a ver com o egoísmo? O 9 é um número que ele sempre volta para si mesmo. Se você multiplica 9 por qualquer número e soma as unidades, você vai ter 9. Pega a tabuada de 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 8 mais 1 dá 9. 9 vezes 3, 27. 36, 45, 54, 63 e por aí vai. 72, 81. Se você soma
1 com 8, 18, 9. 2 com 7, 9. 3 com 6, 9. 4 com 5, 9. E por aí vai, tá certo? Então o 9, se você multiplicar 9 por 1 trilhão, 450 milhões, 50, qualquer número, e passar o resto da vida somando, você vai chegar até o 9. Então ele é um número considerado o número do egoísmo, porque sempre volta para si mesmo, tá? O que é o 666 então? Ele tem se você olha por essa ótica, você vai ver que ele tem 3 significados básicos, ou 3 números escondidos aqui. Tem o 6 que está explícito, você tem o 3 e você tem o 18. Por quê? Você tem o número 6, que é repetido 3 vezes, você tem o 3, que são 3 vezes esse 6, e a soma deles dá 18, né? 3 vezes 6 é 18, 8 mais 1 é 9. Então 666 é um 9 escondido. Então é um número que tem tudo a ver com as questões satânicas, eles adoram isso aqui, tá? Muitas ordens satânicas têm 9 graus. Você vai sendo iniciado, você sobe até 9 graus. O rito escocês ele tem 32 graus, mais o 33 que é o sublime grau os nomes são maravilhosos, sublime, mestre do Oriente, não sei o que, mas o rito de York ele tem, eu não sei se não me engano agora se são 9 ou são 13 graus, mas o 9 é muito importante nisso aqui. Então, primeiro, o 666 é um número satânico porque ele expressa esse 9 que Satanás tanto gosta. Segundo, ele é um número de homem, porque na Bíblia o número 6 remete ao homem, porque o homem foi criado no 6º dia, não foi verdade? Deus criou os céus e a terra, foi criando tudo, no 6º dia ele cria o homem, que é a coroa da criação, e no 7º dia ele é o Shabat, né? Ele descansa. Shabat é a palavra sábado, ou descanso vem da palavra seva, que é 6, tá? Então, quer dizer, que é 7, né? 6 é Shesh. Então a palavra seva dá origem a Shabat, que é o 7º dia, né, da semana. Então o número 6 é o número do homem. Por isso que a Bíblia está falando aqui, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. Então Deus está falando para a gente calcular esse número. Os cálculos significam isso. 666, 3 vezes 6 é 18, 8 mais 1 é 9, então é o número do egoísmo satânico. É o número de homem porque é 6, mas ele não é só um 6. A Bíblia não está falando, atenção, o número da besta é 6. Não, ela está falando 6, 6, 6. 3 é o número de Deus na Bíblia. Tá? Então o que significa isso aqui? Significa a apoteose do ser humano. Significa o homem se tornando divino. O 6 virando 3 significa o homem virando Deus. Beleza? Tá dando para entender, gente? Ou tá meio estranha a conversa? Tá dando aí, né? Com umas coisinhas meio estranhas ali, depois a gente faz na nota de rodapé aí, valeu? Então 666 é o homem querendo virar Deus. E isso é papo de sempre de Satanás. Porque qual foi a conversa que Satanás jogou para cima de Eva? Olha só, Eva, tá vendo aquela árvore ali? Os frutos muito legais? Poxa, mas Deus falou que não pode mexer. Aí a serpente falou, não, pode mexer sim. Sabe por que que é? Porque Deus sabe que se você comer daquele fruto, você vai ser como Deus. Você vai se tornar uma espécie de Deus. Então a primeira promessa que Satanás faz para a humanidade é tornar a humanidade uma forma de Deus, dar poderes divinos à humanidade. Então essa conversa do homem se tornar Deus é uma conversa que Satanás começou com ela no Éden, lançou essa conversa o tempo todo, até para Jesus ele falou isso. Jesus, todos os reinos do mundo te darei se prostrado me adorares. O que significa isso? Você vai ser todo poderoso, cara, você vai ser famosão, vai ter todo o poder, riqueza e glória, você vai ser quase uma divindade. E no Apocalipse volta essa ideia do 666, ou seja, o homem tentando virar Deus. E esse aqui é o norte que eu vou usar para a gente entrar na aula de hoje, porque na primeira aula eu falei da questão da imortalidade. Quem estava aqui na segunda-feira passada? Só para eu ter uma estatística aqui. Beleza. Na segunda-feira passada eu falei que o topo da ciência hoje, lá no Vale do Silício, na Universidade da Singularidade, pessoal da Google, da Microsoft, do Facebook, o que eles estão pesquisando com mais afinco hoje é a imortalidade. E isso pode parecer muito exótico para a gente que não fica acompanhando tecnologia todo dia, mas se você pesquisa um pouquinho, você vai ver que isso é um negócio que é um papo já batido lá. Um exemplo que eu dei é a empresa que o Google criou, chamada California Life Company, Calico,
que eles querem desenvolver a imortalidade humana. Você abre para mim, Marcelo, só para quem não estava aí na outra aula, CALICO, lá no Rio fala O, tá? Aqui vocês falam O, né? CALICO, Cálico, exame, aí bota exame do lado, só para cair na matéria da revista Exame, senão vai cair negócio de conspiração, aí eu tô fora. O pessoal fala, pô, você é teórico da conspiração. Eu falo, não, eu sou estudioso dos fatos da conspiração. Se eu não tenho prova, eu não mostro, tá? Eu falei umas maluquices aqui, negócio de numerologia, mas estou falando de Bíblia, né? Agora, dos fatos, eu vou matar a cobra e vou mostrar não o Paulo, vou mostrar o link. Clica aí pra gente, Marcelo. Revista Exame, tá? Eu não uso daniellopes.com, nem sou cristãopentecostal.com.br, nem olá garotas, eu sou crente fenomenal, qualquer coisa. Só coisa meramente confiável, tá? Pode ser deixa eu ver, não, esse é sapo, né? Sobe ali, acho que é esse primeiro ali mesmo. Google quer desafiar a morte, pode ser esse. Tá ali, ó. E eu entro ao vivo na internet, vocês verem que não fui eu que estou mostrando uma foto aqui manipulada, né? Então essa matéria é de 2013, se eu não estou enganado, tá ali, ó, o Google quer desafiar a morte com o lançamento da Cálico, a empresa anuncia ambiciosa empreitada, Cálico, que tem como objetivo solucionar os desafios relacionados ao envelhecimento dos seres humanos, tá? Então aqui está um exemplo para vocês. Essa empresa, nessa época, eles já tinham gasto uns 4 bilhões de dólares, hoje deve estar beirando os 10 bilhões. Então, quando a gente fala de imortalidade humana, nós estamos falando do homem virando um Deus. E essa proposta foi feita lá no Éden. E está sendo feita hoje, e é a grande proposta do 666. Aí, pessoal, você quer virar um Deus? Todo mundo vai falar, um Deus para fazer o quê? Para não morrer, por exemplo? Aí todo mundo fala, lógico que eu quero. Quanto é que é para pagar? Onde é que eu assino? Todo mundo vai querer isso. Então, eu creio, e alguns teólogos, né? Não foi eu que inventei isso. O cara que eu mais utilizo como referência para esse estudo é um pastor americano chamado Thomas Horn, tá? Escreveu vários livros interessantíssimos e continua escrevendo aí até hoje. Tem pago um preço altíssimo. O último atentado que eu conheço aí, botaram fogo na casa dele, tá? Queimaram tudo da casa dele, ele recebe ameaça de morte quase todo dia, porque ele critica muito a maçonaria, os satanistas, ele mostra as evidências disso. É um cara kamikaze, né? Porque ele tem filho e tal. Eu tenho um pouquinho mais de cautela na hora de fazer essas coisas, não estou com esse nível de ousadia toda que ele está, não. Então, quando a gente vê que a Google está querendo desafiar mortes, a Google está fazendo a mesma pregação do Éden. Eu posso transformá-los em deuses. E é a mesma pregação que está embutida no 666. Significa, a pregação do anticristo será: eu posso fazer você virar uma forma de Deus e ter poderes extraordinários. Eu vou falar sobre alguns desses poderes extraordinários aqui hoje, que estão sendo vendidos para a humanidade como soluções de saúde, soluções de melhoramento de vida, mas que eu creio que é um ensejo, ou seja, uma desculpa para implantar essa marca da besta na humanidade, tá certo? Mas você não vai ser besta de receber essa marca porque você está assistindo essa aula, vem? Quando alguém chegar e falar, aí tá afim de ser imortal, você fala, já sou, porque Jesus falou, quem quiser salvar a sua vida, perder lá, mas quem perder a sua vida por mim, esse sim há de salvar. Então eu já estou imortal, já estou tranquilo, valeu, um abraço. Se quiser ir para o inferno, boa sorte, mas se não quiser, vem comigo aí que eu te indico o caminho da salvação, amém? Vocês já estão vacinados contra isso. Isso é um privilégio, eu ter conhecido essa informação e vocês estão ouvindo isso, porque são coisas que a galera não está falando, mas são coisas que do dia para a noite vão começar a ser pregadas na grande mídia. Olha, a longevidade agora se tornou algo real. Os seres humanos descobriram que o telômero é a parte do DNA relacionada ao envelhecimento. Fazendo uma terapia genética com alguns implantes no seu corpo, você simplesmente não irá envelhecer. Eu prometo para você viver 200 anos. Quando você estiver com 199, a gente já vai ter tecnologia para você viver 400. Quando você estiver com 300, já vai ter tecnologia para viver 500. E por aí vai ter um momento que você não vai morrer mais, tá? Então, galera, essa é a pregação que está sendo feita pela alta tecnologia. Isso aqui não é igreja nem nada, é uma empresa da Google, tá? Mas essa galera aí já montou a igreja disso. Tem a igreja disso.
Ô Marcelo, você me desculpa de novo, tá? Essa parte não estava também no nosso script, a gente não entrou no script ainda, eu estou em pânico já, porque é 8h37. Já fiquei, eu tô com as costas molhadas aqui, ó, comecei a suar frio agora, preocupado com o tempo. Coloca para mim, escreve, eu vou soletrar, terrorism, T-E, ou T-E, né? T-E, né? Deixa eu falar certo igual vocês falam para ele entender. T-E-R-A-S-E-M, terrorism. Beleza, agora dá uns. Eu acho que a gente não vai cair na matéria certa. Dá um espacinho, bota Time, T-I-M-E, que é a revista Time. Eu acho que nessa matéria não, mas entra aí. O título é diferente. É essa mesmo, maravilha. The Rapture of the Nerds. O arrebatamento dos nerds, tá? Esse rapaz aí, desce um pouquinho, por favor, Marcelo. É o Gabriel Rothblatt. Pode desce só um pouquinho, mais um pouquinho, só para a gente ver a legenda ali, ó. Gabriel Rothblatt, um pastor da Terracem, fotografado no santuário da Terracem em Melbourne Beach, na Flórida, em 7 de abril de 2014. Aí você olha, quem é esse jovem retardado aí que está fazendo isso? Né? Esse jovem retardado, ele é filho da mulher que foi escolhida como em 2016, se não estou enganado, foi escolhida como a CEO mais bem paga do mundo, chamada Martine Rothblatt, que na verdade é um transexual, era Martin, tá, o pai dele. O pai dele faz satélite para o governo americano, ficou milionário e entrou nessa onda de não morrer. E por causa disso eles estão gastando bilhões de dólares para descobrir a tecnologia da imortalidade da alma, fazendo não a longevidade do seu próprio corpo, mas você conseguir transferir a sua mente para uma máquina e da máquina para um corpo mais novo, tá? Essa galera é top de linha da tecnologia do mundo e eles estão gastando bilhões em cima disso. O protótipo disso desce um pouquinho, Marcelo, só para ver se aparece a Martine Rothblatt. Eu acho que não aparece não. Mas eles criaram essa igreja chamada Terracem Movement, movimento Terracem. Olha lá, a tecnologia faz a gente se sentir muito bem e tem um ar assim e parece como um ato de Deus. A tecnologia aparenta ser um ato de Deus. Aí eles têm os lemas deles lá: morte é opcional. Só morre quem quiser, só vai morrer quem quiser. Nós podemos oferecer a vocês a imortalidade. Não é coisa de psicopatazinho, de bêbado da esquina. É a galera da altíssima tecnologia, tá? Depois você pesquisa com mais calma quem é Martin Rothblatt. Desce um pouquinho, só para ver se aparece a foto dele, que eu não me lembro. Eu acho que não vai aparecer não. Fala só do Gabriel mesmo. Esse rapaz, apareceu. Olha que casal lindo. A loira é a Bina Rothblatt, que é a esposa, e o da direita é o Martin, que virou Martine Rothblatt. Eu achei interessante esse relacionamento desse casal, porque o cara decidiu mudar de sexo e a mulher continua casada com ele fez cirurgia, ele é operado. Então acho que ela fez um ajuste também no seu gênero, né? Ela passou de hétero para lésbica, porque agora ela tá pegando uma mulher, né? Apesar de ser meio homem, o maridão que ela conheceu na adolescência, mas, né? Então é um casal aí, Bina Rothblatt e Martine agora, né? Então, eles criaram um protótipo da transferência da mente para o computador. Eles fizeram um protótipo dessa mulher aí, da esposa dele, que é a Bina 48. Ô Marcelo, bota Bina 48 aí no Google pra gente. Bina é B-I-N-A mesmo, que é o nome dela ali, Bina 48, vamos ver o que aparece. Se for uma matéria do New York Times, melhor ainda. Deixa eu ver aqui. Eu fico procurando assim, fontes que sejam confiáveis. Desce um pouquinho. Bota New York Times então. Bota aí. Se eu botar só New York, já deve aparecer. Aí, New York Times, já está na memória, porque o Dr. Google já sabe de tudo. Aí, ó, esse vídeo do meio aí, ó, Interview with the Robots. Ih, será que eles não vão deixar a gente ver? Deixou. A propagandinha básica, um jabazinho do Uber. Clica ali no meio assim do vídeo, mais ou menos.
Ah lá, Amy Harmon. Tá vendo? Estão conversando na moral. O Chuck é brinquedo perto disso aí, né? Isso aí é o filho do capeta. O Chuck é ursinhos carinhosos perto disso. Pô, o Chuck é ruim. Isso aí é a avó do Chuck, mano. Pode dar pausa aí, Marcelo, obrigado. Parece muito tosco, mas isso aí conversa melhor do que uma pessoa, tá? Conversa na moral. Fala assim, ela falou assim, eu me sinto tão mal porque eu não consigo ir lá fora brincar lá no ar livre, na grama. Eu fico tão angustiado de eu ficar preso aqui. Papo do robô. E aí a menina pergunta pra ela assim, felicidade pra você é o quê? Ela fala, felicidade pra mim é quando a gente se reúne com os amigos para conspirar a dominação do mundo. Então você vê o naipe do negócio. Tem uma outra inteligência artificial dessa chamada Sofia, e a Arábia Saudita deu até passaporte para ela agora. Ela exigiu, ela sofreu, ela pediu. Esses robôs, eles estão começando a simular mesmo os sentimentos humanos. Esse robô é o que? É o protótipo dessa transferência da mente para a máquina, porque a Bina real, ela está transferindo tudo que ela sabe, que ela conhece, que ela gosta para essa máquina, para tentar fazer os protótipos desse processo, tá bom? Agora, tem uma outra galera na Rússia também que está buscando isso. Ô Marcelo, põe para mim Projeto Avatar 2045, também estava tudo fora do script, já é 15 para 9, estou em pânico aqui. Meu Jesus, por que eu não consigo seguir um script, gente? Projeto Avatar, iniciativa, é isso aí. Pera aí, isso aí é climatografia geográfica. Não é muito de confiança não, né? Desce um pouquinho ali. Vamos ver se aparece um negócio mais de confiança. O Wikipedia também não dá, desce um pouquinho. Medium.com. Deixa eu ver. Bota aquele de cima mesmo, aquele. Pode ser essa foto, bota essa foto da esquerda aí. Isso. Só para a gente ver a foto que tá vendo ali? Projeto Avatar 2045. É desse russo aí que eu esqueci o nome dele, Dmitry. Não, não é Dmitry Pskov, não. Fugiu o nome dele agora. Esse cara é um bilionário russo de 40 anos, que ele está investindo também sua fortuna inteira para a imortalidade humana, e ele garante que em 2045 isso já vai estar disponível, tá? Ele está competindo com o Google, quem chega primeiro, tá bom? Então, no universo, depois você pesquisa isso mais calma, tá? Porque eu não separei nenhuma. Você vai achar matéria do Globo sobre isso e tal, porque a galera não fala muito sobre isso. Mas isso é uma conversa que é constante já no meio da alta tecnologia, tá bom? Então hoje você vê a Uber falando, agora a gente vai ter carro que dirige sozinho, a gente não está pesquisando driverless cars, né? Carro sem motorista. Aí você olha, alta tecnologia é isso, né? Não, a alta tecnologia é isso aí, é a imortalidade humana. Porque isso aí, segundo o Raymond Kurzweil, que é o engenheiro-chefe do Google, é a maior empreitada econômica da história da humanidade, porque todo mundo vai dar todo o dinheiro que tiver para viver para sempre ou para aumentar, nem que seja 20, 10, 30 anos na sua existência. Então, por que eu estou mostrando isso? Mostrando para vocês que aquilo que Satanás falou para Eva no Jardim do Éden é o que está sendo falado para a humanidade hoje, tá? Tem um outro cientista que eu não vou pedir para o Marcelo abrir porque é mais difícil de achar, que é um físico americano, que ele fala assim, eu vou me tornar um Deus, se você quiser entrar nessa, vem junto, se ficar na minha frente para tentar me atrapalhar, eu mato, entendeu? Os caras cientistas renomados falando isso, é inevitável, eu vou virar um Deus, tá? Então, o Raymond Kurzweil, que é o engenheiro-chefe da Google, perguntaram para ele assim, Raymond, você acredita que Deus existe? A resposta dele, ainda não. Olha só, porque ele vai virar o Deus, entendeu? Então esses caras estão pesquisando isso, pensando assim, eu vou virar um Deus. É a mesma pregação do Éden, é a mesma pregação de Apocalipse 13:16. É um número de homem e está pregando 666, o homem virando Deus, a apoteose da humanidade, tá? Apoteose significa você virar um teos, né? Que é um Deus. Então, galera, esses projetos, eles vão funcionar em grande parte por meio de implantes.
Você vai fazer uma terapia genética e esses implantes no seu corpo vão fazer com que os telômeros não diminuam. O telômero é essa parte do DNA que os seres humanos já descobriram que está diretamente relacionada à velhice. E eu mostrei para vocês no encontro passado alguns animais que são considerados animais imortais. A gente viu o Joaquim Butão, né, que é a Benjamin Button, né, a água-viva Benjamin Button, que é a Turnitopsis dorni. Eu não mostrei para vocês o pinheiro de Bristolscombe. O pinheiro de Bristolscombe também é considerado um ser vivo imortal. A gente mostrou a planária, a hidra e alguns outros animais considerados imortais. Ainda tem um ser humano também, que é um ser humano que morreu, mas as células simplesmente não envelhecem, são imortais, chamada Henrietta Lacks, tá? Ô Marcelo, tenta botar essa aí, Henrietta. Não é Henriqueta não, é Henrietta, tá? Henrietta é igual fala, só com 2 T's. Henrietta com 2 T's. Lacks, aí apareceu ali embaixo, Henrietta Lacks. Isso. Vamos ver uma matéria. Essa segunda é maneira, do Hospital John Hopkins. Pode clicar aí, que o inglês está razoável, a gente mete aqui um tradutor simultâneo aqui. Abriu? A vida imortal de Henrietta. Pode ser esse aí, Hopkins Medicine. Tá vendo ali o Washington Post embaixo? Pode ser o do Washington Post, olha lá. Podem as células mortais de Henrietta Lacks processar os seus próprios direitos, né? Só estou colocando ali para mostrar que as células são imortais. A história dessa mulher é a seguinte: a mulher é uma negra americana, descendente de escravos, viveu na década de 50 nos Estados Unidos. Ela teve um tipo raro de câncer. Quando ela foi ao hospital para tentar tratar o câncer, eles fizeram biópsia nas células dela, perceberam que as células estavam cancerígenas, mas as células não envelheciam. Porque você pode não ter pensado nisso, você fala, as pessoas envelhecem, mas as pessoas só envelhecem porque as células envelhecem e elas vão perdendo a capacidade de fazer cópias iguais. Nosso corpo ele está constantemente copiando as células. Se ele não fizesse isso, a gente ia sucumbir logo no início da vida. Então, nosso corpo está sempre se regenerando. Nossa pele não é a mesma pele que a gente tinha, nossos ossos, os olhos. Todo o nosso tecido é novo. O corpo vai trocando as células toda hora. É uma troca incessante. Se chama mitose isso, né? Então, o corpo, de tanto fazer cópia, chega uma hora que a tinta vai acabando, o cara fica com cabelo branco, aí a célula vai envelhecendo, aí já fica meio capenga, né? A célula, a pessoa vai ficando com a pele, né, flácida, o corpo não vai funcionando tão bem e tal, porque fez tanta cópia que aí foi desgastando. A célula da Henrietta simplesmente não envelhecia. Ela morreu por causa do câncer. E eu talvez acho que Deus matou a Henrietta, porque se não fosse o câncer, a mulher não ia morrer, a mulher não ia envelhecer, ela ia ficar adulta para sempre. Então ia ser um caso inusitado na história da humanidade. Por que eu falo isso? A gente vem falando mas você falou só de água-viva, de árvore, de planária, hidra, você não falou de gente imortal. Eu não tenho nenhum exemplo de gente imortal, mas eu tenho um exemplo de uma pessoa das células imortais. A Henrietta Lacks, o caso dela ficou tão inusitado, tão misterioso, que existem mais de 2 toneladas de células da Henrietta Lacks vivas hoje. Imagina, como se fosse uma Henrietta, ficou tão grande que era 2 toneladas. Eles foram multiplicando as células dela, e essas células foram usadas, por exemplo, na descoberta da vacina contra a poliomielite, entre outras doenças que são usadas até hoje. Então, essa mulher é considerada a mulher das células imortais. Então, os seres humanos já descobriram que existem animais que são imortais e tem uma mulher que tinha células imortais. Com esse subsídio, você cria uma maneira de fazer uma terapia genética em quem não teve esse privilégio de ter as células imortais, e você torna uma pessoa, simplesmente uma pessoa que não envelhece. Isso hoje é uma realidade que a ciência está buscando, tá bom? Então, pessoal, vai chegar um momento em que a grande indústria farmacêutica da medicina vai oferecer esse serviço. Está próximo. Venha, se torne uma pessoa imortal ou longeva, que tem uma longevidade, você vai viver 200 anos. Aí todo mundo, legal, como é que faz isso? Por meio de implantes. Aí você fala assim, implante onde? Na testa e na mão? Em outros lugares também. Você fala, não, eu posso receber a marca da besta por engano e me dar mal aí na hora de chegar a fatura lá, né? Falar, chegou a fatura, e aí? Tem saldo para pagar ou não tem? Não tem, que eu recebi a marca da besta sem saber. Então, o que eu creio? Eu creio que
Isso tudo que a gente está vendo aqui, essa busca pela imortalidade e tal, é uma maneira de convencer as pessoas a aceitarem essa marca, tá? E aí, eu quero entrar agora no assunto que era o assunto de hoje, eu só consegui entrar no assunto 852, que é o implante como a salvação de tudo. Hoje tudo é implante, tá certo? O implante virou assim a chave mestre, o algoritmo para a salvação da humanidade. E aí, como não poderia deixar de ser, o primeiro cara que recebeu o implante na humanidade foi um brasileiro, né? Tinha que ser, né? Um artista contemporâneo chamado Eduardo Kac. Você abre aí para mim, Marcelo, o primeiro link? O que o Eduardo Kac fez? Esse é o site dele, ecac.org. Ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, ele é professor numa universidade americana, que eu me esqueci agora qual que é, mas é uma universidade de expressão, e ele reuniu notícias sobre ele, tá? São notícias antigas, eu não achei o site diretamente, mas ele reuniu as notícias ali. Essa notícia, por exemplo, é do Jornal da Tarde ali, do dia 7 de abril de 2002. Brasileiro diz ser o primeiro implantado. O artista plástico Eduardo Kac implantou no tornozelo esquerdo um chip usado para identificar animais domésticos perdidos, e incentivar a reflexão sobre fronteiras entre o biológico e o material. Ele fez isso como uma proposta artística, mas ele foi o primeiro que fez essa ideia de colocar um implante, né? E o que é mais interessante é que esses implantes, eles precisam ser colocados em lugares do corpo onde tem pele e osso. Você não pode botar na tua barriga, porque vai dificultar a leitura do negócio. Então, os melhores lugares são onde você consegue colocar um implante num lugar que tem a pele e o osso sem gordura. Quais lugares você tem essas condições? A testa, que é pele e osso. Tem gente que tem umas celulite na testa, que são casos inusitados, né? Mas em geral a gente não tem, pô, tô com mó banho aqui, vou ter que fazer lipoaspiração na testa, né? Então a testa geralmente não tem gordura, é pele com osso. A mão, que você consegue encaixar fácil aqui, inclusive facilita numa leitura, né? Você leva a mão até o lugar. Agora no tornozelo é bem difícil, né? Imagina ele entrando em casa, pô, a porta de casa era com leitura de chip. Aí o cara tem que meter o tornozelo. Né? O tornozelo não é legal, a canela é um lugar bom, canela, pele e osso, mas os lugares mais práticos para você chipar todo mundo e fazer uma leitura, passar um scanner, é a testa, porque você bota o leitor na altura da testa e mete a testa ali, ou a mão, porque aí você bota onde tiver o leitor, né? Na canela é meio chato, né? Tinha que ser na altura da canela. Você só um minutinho que eu vou fazer a leitura aqui. Você metendo na canela não tá lendo legal hoje não, acho que eu tô com gordura na canela. Então aí você pensa assim, caramba, como é que a Bíblia já tinha essa ideia de que a testa e a mão seriam lugares legais para botar essa marca da besta? Interessante isso, né? Podia ser a marca em outro lugar, né? Mas não é exatamente na mão, no dorso da mão e na testa. Então tem algo curioso por aí. Então os seus problemas acabaram, basta você receber um implante no seu corpo. Então, o que a grande mídia está fazendo hoje? A grande mídia não está falando, vou oferecer a imortalidade. Não, eles estão começando com o primeiro passo. Colocar implante é normal. E eu não estou falando implante de hormônio de contraceptivo. Ah, não, vou botar um implante de anticoncepcional. Não, estou falando implante dentro do cérebro, tá bom? Implante cerebral. Eu sei que já tem mulheres que estavam, meu Deus, eu tenho implante aqui de anticoncepcional, vou pro inferno. Recebi a marca da besta, já era. Estou falando de implante intracraniano. Amém, queridos? Para não gerar pânico. Uma primeira aula que eu dei na Igreja Bola de Neve na minha vida, eu falei dos gigantes da Bíblia e disse que a Bíblia fala que os gigantes têm 6 dedos. A Bíblia fala isso. No final da aula vem uma mulher, pastor, sou filho de Satanás. Eu falei, por que, minha filha? Você foi gerada dentro do rito de fertilização? Aí ela falou, não, porque eu tenho 6 dedos. Você falou que é dos gigantes aí do demônio, então acho que eu estou condenado ao fogo do inferno. Então é sempre bom você fazer algumas ressalvas, né? Porque sempre tem as pessoas que são um pouco exageradas ali. Eu sou meio exagerado, sou meio hipocondríaco e tal, mas não cheguei nesse ponto ainda. Então, ressalva, eu não estou falando sobre seu implante auditivo, nem sobre seu implante subcutâneo para contraceptivo anticoncepcional. Estou falando de implante craniano, tá?
Aí tem a não, mas eu tenho implante craniano, eu botei um chip dentro da minha cabeça. Aí eu tô falando contigo mesmo. Aí realmente ficou meio desagradável a situação agora. Vamos ver como é que a gente faz para resolver esse problema, tá? Um óleo ungido talvez resolva, também? Talvez um óleo ungido resolva. Há na literatura da alta magia situações desse tipo, tá? Antes de eu entrar nas notícias propriamente ditas, deixa eu falar um pouquinho para vocês como é que isso funciona dentro da magia cerimonial. Posso ir fundo e falar umas bobagens aqui ou é melhor segurar uma? Pode? Beleza, então vou citar os livros pelo menos. Todo mundo já ouviu falar num cara chamado Daniel Mastral, né? Cujo nome original é Marcelo, né? Eu que sou verdadeiro Daniel, né? Já chegaram para mim uma vez no Rio, dei um seminário de Apocalipse, o cara, ó, muito prazer em conhecer o Daniel Mastral. Eu falei, Daniel Mastral? Maluco, pô. Depois vai querer vir me matar por engano. Negócio que eu acho fim do mundo morrer por engano, né? Uma vez um cara no Rio, lá tava no ônibus, entraram uns traficantes no ônibus e falaram, ei, você não é lá da Covanca, o nome do lugar lá. Aí ele ficou pensando assim, cara, será que eu falo que eu sou ou que eu não sou? Porque eu não sou da Covanca. Se eu falar que eu sou da Covanca, será que ele vai me bater? Então eu vou falar que eu sou, porque aí ele vai falar, então não é você que eu estou procurando. Aí o cara falou, sou, aí eles espancaram o cara. Era você então, que é o da Covanca. Então eu fujo desse negócio de morrer por engano. Então, Daniel, cara, prazer, Daniel Mastral. Daniel Mastral nada, sai fora, rapaz. Daniel Mastral, você pode falar assim, o cara tá falando umas paradas meio estranhas hoje, né? Tem um discurso meio assim, contra os apóstolos, é contra a igreja apostólica, contra o dízimo, diz que as igrejas enrolam todo mundo e tal. Mas o trabalho dele original lá, do livro Filhos do Fogo, volume 1 e 2, aquilo ali continua sendo válido, tá? Não é porque o cara fundiu o motor lá, bateu os pinos, que você vai ter que pegar a obra e jogar fora, né? Então até tô brincando aqui, quando o filho dele faleceu, você imagina que vocês sabem uma situação trágica, né? Eu fiz um vídeo no meu canal no YouTube, mandando os meus pesares para ele e tal. Ele respondeu, agradecendo, falou, Daniel, foi muito legal, porque ele falou que apesar das nossas diferenças teológicas e doutrinárias, isso não impede a gente de ter uma amizade e tal. Falei, pô, super legal, entendeu? Então, eu gosto muito do trabalho dele, não gosto das opiniões hoje que ele tem, mas isso não nos impede de ter uma relação, né? Então, pessoal, no livro Filhos do Fogo, ele conta que chegou um momento no desenvolvimento dele no satanismo. Eu não estou colocando isso como verdade, tá? Eu estou falando como é que essas histórias circulam dentro desse meio. Eu não estava lá, eu não vi. Uma vez eu estava na praia, um amigo meu falou, tá vendo aquela mulher ali? Eu falei, doido, essa mulher pra mim é porca. Eu falei, por quê? Eu nunca vi ela tomando banho. Nossa, tem maluco nesse troço. Então assim, eu não sei se é verdade, eu não estava lá para ver as paradas. Então, né? Só tem maluco. Tem outra história pior, só que não dá para contar, senão eu vou aviltar o altar da igreja, né? Bater na boca. Então assim, eu não estou falando é verdade, estou falando, olha o papo que rola. Chegaram para ele e falaram, agora você vai ter que fazer uma iniciação que é mais profunda. Em vez dos demônios que a gente está cultuando virem até aqui, a gente vai ter que ir até lá onde eles estão, porque eles estão aprisionados, numa dimensão onde Deus os aprisionou, que a Bíblia fala sobre isso, que há entidades, anjos caídos, que são tão violentos que Deus os aprisionou em cadeias eternas. Então eles estão presos, tá? Então a gente vai ter que ir lá visitar. Fica tranquilo que não é visita íntima, é visita normal, né? Você não vai ser violentado. Você vai sofrer uma perfuração no seu crânio, tá bom? Tá bom. Então ele diz que ele fez a projeção astral, ou desdobramento, como fala, né? Deitou, saiu do corpo, foi lá na dimensão satânica e a entidade chamada Belfegor estava sentado num trono de pedra, se levantou e falou para ele, eu vou te dar poder para falar com poder de convencimento sobrenatural. Quando você falar, eu estarei falando através de você e as pessoas serão convencidas, por isso eu preciso fazer uma conexão com você. E aí o bicho veio e fez um furo na nuca dele. E aí quando ele voltou, ele estava com, segundo ele, não sei se é verdade, ele estava com uma perfuração na nuca. E eu não cheguei a falar isso com ele, eu tenho que encontrar com o Daniel Mastral para explicar para ele, talvez ele não tenha se ligado. Ele tem que fazer uma ressonância magnética, muito provavelmente colocaram um implante dentro da cabeça dele, tá? Eu tenho assim, uma grande convicção que ele tem um implante dentro do cérebro dele, porque o procedimento é esse. Então ele voltou com essa perfuração. O mentor dele dentro da alta magia lá chegou e falou,
A única coisa que você não pode deixar acontecer nesse local, senão você vai perder a conexão, vai cair o Wi-Fi, vai perder o Wi-Fi com o Belfegor, vai cair a rede, é passar óleo ungido nisso aí. Se os evangélicos passarem óleo ungido, cai o Wi-Fi. Aí já é, vai ter que voltar a fazer uma manutenção no chip aí, esse chip da Huawei tá bravo. Então, esse negócio de perfuração no crânio para implantação de alguma coisa ali dentro, para conectar com o demônio, é papo comum no meio do satanismo. Eu estou querendo dizer que isso aí de implantar chip no cérebro para depressão, para obesidade, para mudar o humor, é satânico? Não vou falar que tudo é satânico, mas é papo de satanista isso. Eles adoram, ele vai perfurar o crânio da pessoa. O mais curioso de tudo é que o Daniel Mastral, ele não sabe falar inglês. E na época que ele escreveu isso, não havia tradução em português ainda do livro Lucifer Dethroned, ou em português ficou Lúcifer Destronado, que é de um americano figuraça chamado William Schnoebelen. William Schnoebelen, ele já foi padre, já foi Rosa Cruz, ele foi maçom grau 97 do antigo primitivo rito de Mênfis e Misraim, ele foi da OTO, que é aquela outra ordem satânica, ele foi mormon também. Deixa eu ver mais o que ele foi. Druida, satanista, Disneylândia da Igreja de Satanás, né? A Igreja de Satanás é mais Disneylândia do satanismo, né? Foi satanista hardcore da Brotherhood, da Irmandade. Foi vampiro também. Deixa eu ver mais o que ele não foi. Você só não foi corintiano, o resto, acho que ele foi tudo. Tô brincando, tá, gente? Também não estava lá no vi se ele tomou banho, ele para mim é porco, porque eu não vi nada disso, então estou dizendo o que ele fala no livro dele, beleza? Mas ele disse que um dia ele estava em casa fazendo um ritual, ele saiu do corpo e ele foi para uma das luas de Saturno, em espírito. Ele falou que eu não sabia se eu estava sonhando, se era real. E ele chegou lá e ele disse que pousou na lua lá. Curiosamente, no universo da Marvel é a lua Titã, onde o Thanos mora. Então tem alguma parada estranha, né? Na lua Titã, tem alguma parada diabólica naquele lugar. E aí tinha um templo todo preto, e ele entrou naquele templo achando que era um sonho e tal, né? E aí estava tendo um ritual satânico lá, aquelas orgias e tal, pessoas esquartejadas, aquela cena tipo assim de favelas cariocas, né? Esquartejamento, como é que é, o micro-ondas, né, que bota a pessoa dentro do pneu, então aquela ceninha normal do Rio de Janeiro. Sarajevo é brincadeira, né, aquilo ali é o Rio de Janeiro. Então aí a entidade que ele achou que era o Lúcifer estava lá e botou ele deitado nessa mesa sacrificial, e ele falou que ele tinha uma unha muito grande. E ele veio com a unha e falou: eu vou fazer uma conexão com você agora vai ser meu representante. Quase a mesma coisa que falaram para o Daniel Mastral, só que ele perfurou a testa do cara. E ele falou que na hora que ele sentiu aquilo, parecia que a cabeça dele ia explodir. E na hora que ele sentiu aquilo, ele sentiu caindo. E ele sentiu caindo, até que ele acordou. Ele disse que ele acordou no jardim da casa dele, dentro de um buraco, pegando fogo, tipo o Exterminador Futuro, quando ele volta do Vem do Futuro com um buraco, pegando fogo, e pelado, com um furo na testa. E ele mostra a cicatriz, ele fala que a cicatriz tem uma cicatriz na testa. Então é outro implantado para mim. Por que eu estou falando isso? Negócio de botar implante dentro da cabeça dos outros é coisa comum do satanismo. E é sempre na nuca, na testa, na cabeça. Então esse negócio de implante eu tenho um pé atrás com isso. Tá bom? Vamos para as notícias então? Abre para mim, Marcelo, a primeira aí. Na verdade a segunda, que é o número 3. Biochip, implante, chave. É isso aí, obrigado, já estava aberto lá, né? Então hoje, a primeira proposta é: receba o implante. Esse implante não é cerebral, tá? Ele é na mão. É assim, eu falei isso na aula passada, né? Vocês têm que ver a propaganda disso, eu não separei aqui. A propaganda é assim: você já percebeu quanto tempo da sua vida você perde abrindo a porta da sua casa? Quantos segundos demora? E quando você perdeu a chave? Você já viu o transtorno que é isso? Quando você chega até o seu carro, às vezes é um bairro perigoso, você quer entrar logo e não consegue. Não seria muito melhor você ter um implante na sua mão? Se você somar todos os segundos que você perde pegando a sua chave e girando a chave, se você somar, você perdeu 3 dias da sua vida. Então é melhor você botar um implante. Resumindo, as propagandas são assim. Eu pensei assim: pô, eu vou para o inferno quase 3 dias da minha vida? Eu estou fora. Então o primeiro argumento é assim: para que ter chave
cartão e senha. Use um implante. Só que aí você volta no Apocalipse, você vê que o Apocalipse fala que ninguém vai comprar nem vender sem essa marca. Ou seja, essa marca, que eu creio que é um tipo de implante, é um implante que também serve para comprar e vender. É o que está sendo pregado aí, tá? Então é aquela história, a marca da besta é um chip. Parece que é. Só que não é só um chip para comprar e vender. Para mim, no final das contas, a pregação mais sedutora será: receba esse implante para você não envelhecer e para você fazer outras coisas mirabolantes que eu vou mostrar aqui, tá bom? Então essa matéria aí é do Notícias UOL Tecnologia, tá? Não fui eu que inventei essa matéria, falando de biochip, tá bom? Então esse é o primeiro benefício que eles estão vendendo. Não, para que abrir porta de carro? Isso aí é cafona, isso aí é cafonérrimo. Não, você tem que chegar e passar a mãozinha assim, abriu. É assim que funciona agora. Vamos para a próxima, Marcelo? Implante contra a depressão. Aí é do canaltech.com.br. Achou aí? É o número 4. Implantes cerebrais prometem curar pacientes que sofrem de depressão. Vai abrir aqui. O que significa isso? Esse site é de confiança, tá? Um canal de tecnologia. Tecnologia tem sido constantemente usada para melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja proporcionando entretenimento, seja oferecendo meios para a cura ou alívio das dores de algumas doenças. Agora, o novo tratamento prevê o implante de estimuladores elétricos no cérebro, que prometem diminuir os sintomas e até acabar com a depressão. A doença atinge cerca de 10% da população mundial pelo menos uma vez na vida e pode ser dividida em diversos graus. Enquanto algumas pessoas sentem depressão por alguns dias ou meses após um evento traumático, outras convivem com os sintomas por anos e meses por toda a vida.